Rapaziada, boa noite. Eu sou o Felipe, como o Lucas falou aí, mais conhecido como Felipe James. Sou proprietário da loja James Cook, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou no ramo aí de vestuário desde 2009, batalhando aí. Já fazem pouco mais de 16 anos. E estamos aí, cada dia que passa, correndo atrás dos nossos objetivos. E como é que foi o seu começo, irmão? Como é que você começou a empreender? Irmão, eu comecei, como eu falei, agora em 2009. Eu comecei vendendo roupa no carro. Vendia no carro, na sala, no quarto. Ia levando o pessoal. Comprava mostruário dos representantes. E ia de porta em porta vendendo. Isso foi em 2009. Naquela época bombava as camisas da Hollister, da Abercrombie, Aeropostale. E aí a gente vendia. Em 2012 foi quando eu tive a oportunidade de abrir a minha primeira loja física. Lá na cidade de Birité, tipo uma cidade vizinha ali de Belo Horizonte, uma cidade menor. E a gente abriu essa loja em Birité em 2012. Aí eu trabalhei lá durante 1 ano e meio, mais ou menos. Depois a gente abriu a nossa segunda loja no Shopping Contagem. Aí já era uma cidade grande, um shopping grande. E a gente ficou com loja no shopping durante 11 anos. Durante 11 anos a gente ficou com a nossa loja no shopping. Nesse meio desses 11 anos, em 2017, a gente abriu mais uma loja no shopping. Shopping grande, lá da região de Contagem, que era o Itaú Power, em 2017. E a gente fechou as nossas lojas do shopping em 2022. E aí foi quando a gente partiu pro projeto de loja de rua, que é onde que a gente está até hoje. As lojas maiores, gerando uma experiência melhor para o cliente, recebendo a rapaziada dentro da loja. Eu creio que deve ter bastante desafio. Qual foi aquele maior desafio que você teve no decorrer dos tempos, desde que você começou a empreender? Meu irmão, sem dúvida nenhuma, desafio pandemia, né? Todo mundo que já trabalhava nessa época que ocorreu a pandemia, acredito que não teve desafio maior do que a pandemia. A pandemia foi em 2020. No momento da época da pandemia, eu estava vivendo assim, um momento meio que de comodismo, sabe? Sim. O nosso negócio já estava meio acomodado, a gente já tinha loja no shopping. Para muitas pessoas, as pessoas acham que ter loja no shopping é o ápice do lojista. Não, tem uma loja no shopping. E o problema é que isso pode te gerar um comodismo, né? Que gerou em mim. A gente estava acomodado, não criava coisas novas, não ia para frente, não tinha estratégia. E aí veio a pandemia. A pandemia eu sofri demais. A gente ficou 6 para 7 meses de loja totalmente fechada, 100% fechada mesmo. Eu me vi num cenário que um pai de família, com a esposa grávida, um filho de 5 anos dentro de casa, sem poder trabalhar. Naquela época não tinha estratégia, não tinha capital guardado, não tinha nada. E aí foi quando eu tive que sair do comodismo, que aí eu tive que dar meus pulos e fazer acontecer. Foi quando eu parti para a rede social de verdade. Até então a gente usava a rede social, mas realmente era morno, vamos dizer assim. É só para postar alguma coisinha ali e tal, não Isso. ficar dando aquela devida atenção, né? A gente achava que sabia o que estava fazendo, mas estava morno. E aí a gente começou a realmente trabalhar na rede social. Aí eu lembro que eu fiz o meu quarto de loja, tirei os produtos da loja do shopping, levei tudo pro meu quarto. E aí eu mesmo postava, eu mesmo vendia, eu mesmo entregava. Na época eu comprei uma Honda Biz e eu mesmo fazia as entregas. Tinha muito cliente nessa época aí que estava vendo, que recebeu eu entregando. E aí as coisas foram acontecendo. Foi muito difícil. Realmente sofri muito, apanhei muito na pandemia, mas foi justamente na hora da crise que essa crise me tirou do comodismo e que gerou realmente a maior oportunidade. Que aí eu comecei a crescer na rede social, fiz relacionamentos, fiz conexões. Como naquela situação de pandemia a maioria das lojas estavam fechadas, quem queria comprar
tinha pouquíssimas opções. E aí foi nessa oportunidade que eu abracei. Querendo ou não, na pandemia ainda tinha umas festas clandestinas, tinha algumas coisas funcionando, a galera queria andar no kit novo, com a roupa nova. E aí eu fui e comecei a fazer esse movimento. E inclusive por conta disso é que eu comecei a ter acesso a muita artista. E aí eu criei conexão, relacionamento, amizade com os caras. E aí a rede social foi só crescendo, só crescendo. E aí, por incrível que pareça, quando as coisas começaram a voltar ao normal, a gente voltou para o shopping, voltou ao atendimento normal, eu notei que alguma coisa tinha mudado. Tipo, a necessidade que a gente tinha do shopping trazer o cliente até a nossa porta, ela já não existia tanto mais. Porque eu já conseguia levar o meu cliente através das redes sociais. E aí eu comecei a fazer essas observações. Opa, tem alguma coisa acontecendo, tem algum movimento acontecendo. E aí observando também outras lojas que a gente tinha como inspiração, elas estavam voando fora do shopping. Eu falei assim, opa, talvez já não é mais o nosso tempo dentro de shopping. E aí a gente começou a pensar estrategicamente de sair do shopping e abrir a loja na rua, que é onde que a gente está até hoje. Qual foi o primeiro artista que você teve contato, assim, você lembra? Que te deu aquela atenção? O primeiro artista que foi na loja mesmo, o primeiro artista foi o MC Rodolfinho. O MC Rodolfinho foi o primeiro artista que foi na nossa loja. Agora, o primeiro artista que realmente abraçou e fez as coisas acontecerem, que me ajudou muito e me ajuda até hoje, é meu parceiro Vitinho LC, MC Vitinho LC. Ele me ajudou demais, me ajuda até hoje. E aí junto com ele veio outros MC, outros artistas que tá com a gente aí, Anjinho, PH, Leozinho, rapaziada, deu uma força legal. E muitos deles estão aí com a gente até hoje. Meu pai é vendedor nato, vendedor na veia. Então eu vi meu pai vendendo, cresci com isso e sempre gostei de vender. Então isso foi desde pequeno. Quando eu tive a possibilidade de estar começando a trabalhar lá em 2009, era algo realmente que eu fiz porque eu gostava, fiz porque me fazia bem. Não tinha tanta oportunidade naquela época, para falar que isso é verdade, falar assim, não, eu sonhava em ter uma loja, isso, aquilo, naquela época eu não tinha. Antes de você começar a vender, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com entrega de granito, pedra, mármore. A gente fazia entrega eu fazia entrega de mármores e granitos. E naquela época, quando eu comecei a vender realmente roupa, eu não tinha tanto, falar com você que eu deslumbrava de ter uma loja, de trabalhar com isso. Naquela época era meio distante, então não pensava muito não. Mas aí as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo que tinha possibilidade de estar crescendo, e aí as coisas foram fluindo. Foi uma coisa ligando a outra, foi exatamente. E tal. Por incrível que pareça, em 2000, quando eu falei nessa fase de 2009 que eu já vendia roupa no carro e tal, eu conciliava isso com o trabalho na marmoraria, de fazer entregas. Sim. E tudo. E aí foi em uma dessas entregas que eu fui fazer numa galeria lá em Birité. Fui fazer uma entrega nessa galeria lá em Birité, a gente foi entregar uns pisos de granito. E aí conversando com o proprietário do imóvel daquela galeria, ele falou, não, nós estamos precisando de umas lojas, de um pessoal para abrir loja na galeria. A galeria vai ficar pronta, ainda não tem gente. Aí eu falei, não, meu sonho era ter uma loja assim um dia. Eu vendo roupa e tal, aí o cara foi, o senhorzinho, Claudinho que chama. Ele foi e falou assim, uai, vamos abrir a loja aqui, ué. Eu falei, não tem condição, não tem chance. Ele falou, não, vamos abrir, eu te ajudo. Te dou uma isenção de aluguel aí, você pega algumas isenções, a gente vê o que dá pra fazer. E aí eu fui e abri a loja lá. Parece foi uma entrega que eu fui fazer, que eu conheci lá e abri a loja. Tudo, né? O que você acredita que tem que ter no vendedor assim? Dá 3 dicas pro pessoal que quer começar a empreender aí, quer começar a ter uma loja também de roupa. Persistência, tem que persistir, não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, aí é muita gente batalhando aí. Primeira coisa é ter persistência, Deus na frente, coloca Deus na frente, pede a Ele sabedoria, pede a Ele discernimento para fazer as melhores escolhas. E agora o que eu sempre falo e falo muito é que essa geração agora,
eu vejo muito, Fica importante. é a rapaziada que quer as coisas no imediato, imediatismo, né? Ah, eu vou começar a vender agora, vou abrir minha loja daqui a pouquinho, já vou estar vendendo muito, já vou estar faturando milhões, vou comprar meu carro zero, minha casa. E as coisas não são assim. Quem obteve sucesso, quem está obtendo sucesso, veio batalhando há muito tempo. As coisas não acontecem imediato. E é uma falha que eu vejo nessa nova geração. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu daria esse. Planta, trabalha, põe uma sementinha aqui, sacrifício atrás de sacrifício. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que sacrificar de verdade. Citando como exemplo, quando eu peguei essa fase do início da nossa loja, eu não tinha condição de pagar funcionário. Eu não tinha condição de pagar funcionário. Então eu trabalhava de 10 da manhã às 10 da noite, que era horário de shopping. A galeria lá também funcionava como horário de shopping. Então eu trabalhava de 10 às 10, sábado, domingo, feriado, não tinha folga. Isso foi durante mais ou menos uns 2 anos. E as pessoas ainda elas querem que as coisas acontecem rápido. Eu sábado e domingo eu não trabalho, feriado eu não trabalho, e aí quer que as coisas aconteçam. Eu trabalhei 2 anos seguidos dessa forma. Eu lembro que o pessoal da família tinha aniversário, eles iam para a loja para comemorar aniversário comigo lá, porque eu realmente não saía. Foi 2 anos vivendo 24 horas por dia, com intensidade, aquilo que era o meu sonho. A internet causa isso, né? A rede social ela tem as coisas, as vantagens e as desvantagens, né? E tem muita gente que não está preparado para isso. Ver a pessoa postando um carro novo, uma viagem top e não ver o que a pessoa fez por detrás ali, Esses né? são frutos que você está colhendo do que você plantou lá atrás. É isso. Entendeu? Assim, A gente tem que ter uma referência, né? Tem que sonhar, tem que pegar as pessoas que a gente tem como referência, pegar e traçar aquilo ali como meta, mas entender que cada coisa tem seu tempo, cada um tem o seu tempo, as coisas vão acontecer naturalmente, desde que você plante para você colher lá na frente. Eu tive muitas, é difícil falar todas, mas sem dúvida nenhuma, tem o Bruno da Tatuapé, que é a maior referência no nosso segmento. sim. Hoje ainda virou meu parceiro, sou grato a Deus aí pela oportunidade de estar cada vez convivendo mais com ele e aprendendo mais com ele. A gente fez até uma viagem há pouco tempo atrás agora. Depois você conta os bastidores dessa viagem. Essa viagem foi legal, que foi uma iniciativa do Bruno mesmo, convidou alguns lojistas do Brasil para estar indo viajar. E foi legal porque muita gente acha que tem que existir disputa entre lojista e concorrente. E foi legal que ele fez isso aí, comprovando que existe amizade também entre concorrentes, né? Então tem o Bruno, que é uma referência para mim. Tem alguns amigos que são referência também. Paulinho e o João da Sucesso, são grandes parceiros que eu tenho, amigos, e eu tenho eles como referência. Tem várias lojas em São Paulo, principalmente, que são referências. Fabinho da Fonte, tem o Gringão de Santos, que é top demais. Tem o Luan de Goiás, então tem muita referência que eu acompanho, rapaziada. Eles são concorrentes, porque a loja deles também é em Belo Horizonte. É uma baita de uma loja. E a gente tem uma afinidade enorme. Eu preciso deles, eles me ajudam. Eles precisam de mim, eu ajudo. E isso comprova que concorrentes também podem ser amigos. Sim. Com respeito, cada um respeitando o outro. Tipo, quando você tem um concorrente que faz um bom trabalho, isso ajuda você do outro lado. Eu acho que na época que eu estava acomodado, que eu citei aqui um tempo atrás, se eu tivesse concorrentes próximos que eu me inspirasse, que estivesse fazendo um bom trabalho, talvez aquilo me tirasse do comodismo. Então eu acho que concorrência boa é válido demais. E eu tenho o Paulinho e o João, um grande abraço para eles são referências, são meus amigos. E a gente está aí para provar que isso de concorrente não tem amizade, é lero-lero. A pandemia, quando voltou a pandemia, eu lembro que eles voltaram o shopping por etapa. O shopping não abriu de uma vez. A gente trabalhava
tinha que trabalhar com funcionário reduzido, tinha que trabalhar de máscara, o horário era reduzido, não podia abrir domingo, então foi bem reduzido. Só que por incrível que pareça, nessa época, que logo que voltou, teve uns bonés que... Eu trabalho com a MCD, você conhece a marca MCD? Conheço. Você tem uma franquia... Eu sou franqueado da MCD, inclusive. Nessa época eu ainda não era. Mas a MCD lançou um boné nessa época. E lá em BH o boné fitão, ele é febre. Quando lançava era coisa de louco. E a MCD lançou nessa época. A loja, inclusive, estava fechada. A gente estava fechado ainda, a gente estava trabalhando, começando a voltar, a gente estava trabalhando meio que online, meio que recebendo poucos clientes. Naquela época tinha que trabalhar com a porta fechada, assim. Era uma transição ainda. E aí quando lançou esse boné, velho, foi febre. A gente começou a vender. E aí isso aí foi um alívio pra gente, porque querendo ou não a gente estava voltando ainda meio com o pé atrás, não sabia o que esperar, se ia vender, se o povo ia comprar. E aí realmente esses bonés ajudaram muito o start que a gente estava precisando. E aí, você falou da MCD, e aí como é que foi essa história de você começar a ser franqueado deles? A MCD eu tenho um carinho especial pela marca, que foi a primeira marca que me abriu as portas, sabe? Em 2012 eu comecei a trabalhar com a MCD, foi a primeira marca que realmente a gente trabalhou autorizado, 100%. Então eu tive sempre um carinho muito especial pela MCD. E a gente fez desde sempre fazendo um trabalho diferenciado em cima da marca, sabe? E aí nessa época da pandemia, que eu comecei a ter esses relacionamentos com os artistas, com os MC, a gente começou a vestir os caras andavam cada vez mais de MCD. A MCD já é muito enraizada em BH, os caras crescem usando MCD. É realmente uma parada diferente. E a gente começou a cada vez mais fazer um trabalho conceito com a marca, levando a marca realmente no patamar que ela merece e tal. E aí, graças a Deus, a gente teve o reconhecimento por parte deles. Eles começaram a abrir as franquias pelo Brasil. Eles me convidaram para ser o franqueado em Minas Gerais, ter exclusividade na região de Minas. E aí foi agora, recente, fez um ano a loja agora, a gente abriu a primeira franquia no bairro Savassi, lá em Belo Horizonte. É um bairro bem conceito na região. E a loja está fluindo bem, estamos batendo meta. Estamos rompendo. E qual as marcas que você trabalha hoje também? Hoje na nossa loja, na James, a gente tem a MCD, temos Lacoste, Fred Perry, Calvin Klein, Tommy, Replay, Nike, Mizuno. Deve ter mais algumas marcas. Tantas, né? Tem um bocado de marca bom. Não, maravilha. Então você que quer ficar todo no kit aí, é só... Qual o endereço da loja? A galera que quer andar trajada é Avenida Severino Balesteros Rodrigues, número 892, bairro Industrial, Contagem. Maravilha, deixa eu anotar aqui. De onde vem por trás esse nome, James Cook? James Cook é o nome do cara que meio que inventou o surf, lá atrás. Como a nossa loja quando começou era muito surf shop, naquela época a gente vendia... A gente não vendia essas marcas que a gente vende hoje, né? Naquela época surf shop vendia... Billabong, Quicksilver, Hip Cool. Então a gente veio nesse processo de sair de uma surf shopping para vir para uma loja mais moda, mais lifestyle, sabe? Então o nome foi referência a isso. Olha o James aí. Agora conta um pouquinho daquela viagem lá, como é que foi lá, os bastidores? Aquela viagem foi top, viu, velho? Foi uma viagem que tá aí na memória como uma das melhores viagens que eu já fiz. Eu fui pego de surpresa, velho. Eu tava já programado para ir para Miami, eu tava com a viagem já para Miami, quando eu recebi o convite dessa viagem do Bruno, que inclusive quem me convidou foi o Paulinho, que eu acabei de citar ele aqui. Sim. É um concorrente convidando o outro, pra você ver como é que é as coisas. Aí o Paulinho me convidou, eu falei, putz, velho, como é que eu vou fazer? Eu tô com a viagem. E aí eu ia chegar de Miami, eu ia ficar 2 dias só em BH, eu já ia ter que ir pra essa outra viagem. Aí minha esposa me deu um incentivo, falou, não, você tem que ir, o pessoal vai estar lá, é uma galera que você sempre quis fazer um network e tal, vai, não deixa de ir. Aí eu falei assim, vou embarcar nessa aventura. E aí realmente foi uma aventura mesmo. A gente fomos 11 pessoas que o Bruno convidou, foi uma viagem de 2 motorhome, a gente alugou 2 motorhome e fizemos França, Itália,
Suíça e Mônaco. E foi loucura, foi uma viagem top de verdade, ficou na memória. Conta uma história que aconteceu lá. Ninguém sabe. Uma história assim, que marcou a viagem muito, assim, tem até o vídeo no Instagram do Bruno, foi um episódio de racismo que a gente sofreu na Suíça. Um parceiro nosso que estava com a gente sofreu um episódio de racismo lá. E aí pegou a gente de surpresa, o Samuel do Povo, ele é aqui de São Paulo, ficou bem chateado, o cara cuspiu, xingou, foi uma cena bem triste, foi assim, algo que a gente não esperava e que me marcou muito, sabe? Porque às vezes a gente acha que racismo tá distante, a gente vê acontecendo assim perto, é uma coisa que realmente deixa guardado na memória. Depois, quem não viu esse vídeo, entra no Instagram do Bruno, tá no Reels lá. É um vídeo bem forte. A galera entrou, comentou bastante. Não, sim. E você falou que tá começando a dar mais as caras nas redes sociais, né? Tipo, eu desde a pandemia, da pandemia pra cá, eu sempre trabalhei muito na rede social, muito Mas você forte. sempre foi assim, hiperativo ou você era mais retraído? Rapaz, quando eu comecei na rede social era difícil gravar um vídeo, tá? Pra gravar um vídeo tinha umas 50 tentativas. E aí, de um tempo pra cá, as coisas fluíram mais naturalmente. Mas eu sempre foquei muito no Instagram, na rede social da James. Então sempre foi James. No meu Instagram pessoal mesmo, eu não movimentava muito, não dava muita importância. Sim. E aí nessa viagem agora pra Europa, o Bruno falou muito na minha cabeça. O Bruno falou, irmão, você precisa acelerar o seu Instagram pessoal também. Você tem muito conteúdo, você já acelera bem o da James, mas você precisa alavancar o seu. Você tem muita coisa para passar para a rapaziada que está assistindo, a galera quer ouvir você, a sua experiência, o que você já viveu. E aí da viagem para cá eu realmente comecei a acelerar mais o meu Instagram pessoal. Não deixando de lado a loja, mas conciliando os dois e já tem gerado bastante resultado. Não, tem que mostrar os bastidores e tal. A galera gosta, né? Uma dúvida que eu tenho mesmo, como é que faz para você chegar numa marca grande assim? Como é que é a negociação que você faz com as marcas? Que é uma dúvida que eu tenho mesmo, de verdade. Então, para você conseguir uma marca, existe uma série de exigências, né? Cada marca é um caso, mas depende da sua estrutura de loja física. Eles vão avaliar a sua estrutura física, o layout, vitrine, o seu posicionamento na internet. Avaliam também as outras marcas que você trabalha, isso também é de suma importância. Às vezes você está querendo uma marca, sei lá, uma marca mais moda, mas a sua loja está toda voltada para o surf. Então você não vai conseguir ter acesso a essa marca. Primeiro você tem que fazer uma movimentação quanto a isso. E isso é uma coisa que a gente fez da pandemia para cá, a gente começou a fazer essa movimentação. Como eu falei, minha loja era muito surfwear e hoje ela é muito mais moda. E a gente foi fazendo essa mudança gradativamente. Aí você tira uma marca, coloca outra, aí você tira outra, coloca outra, faz uma reforma na loja, cria um layout mais legal, vai criando uma experiência para o seu cliente dentro da sua loja. As marcas valorizam muito isso hoje, as principais marcas aí, elas avaliam qual que é a experiência que você vai dar para o seu cliente, para elas poderem abrir o seu cadastro, entendeu? Então é uma parada que você tem é uma escadinha. Você vai plantando para conseguir ter acesso a algumas marcas. E a negociação com eles é difícil a gente fechar, deles cederem um pouco assim? Não é fácil não, dependendo da marca. Eu tenho marca que eu estou tentando ter acesso, que eu ainda não obtive acesso a algumas marcas. Você vai uma vez, você tenta, aí opa, Felipe, a gente ainda não vai poder te abrir por causa disso. Aí você vai lá e tenta fazer as modificações que eles pediram. Aí depois você vai e tenta de novo. A Lacoste mesmo foi várias tentativas que eu tive para ter Lacoste. E hoje, depois, já tem uns 4 para 5 anos que eu trabalho com Lacoste e é a principal marca da minha loja hoje. É a marca que eu mais vendo.
mas eu tive que modificar muita coisa para conseguir ter acesso a Lacoste. Mas é sempre persistindo ali, batendo na porta deles. Aí. Sempre persistindo. Muita gente vai, a marca tal não quis me vender. Aí vai, vou desistir. Não é assim, não quis te vender por quê? Tenta melhorar no que eles pediram. Eu preciso fazer uma reforma na loja, vai reformando dentro da sua condição, aos poucos. Eu preciso me posicionar de certa forma, posiciona de certa forma. Aí você tem que ver o que é mais viável para o seu negócio. Realmente compensa eu pôr essa marca e tirar aquela? E aí você vai fazendo essas avaliações. Mas eles colocam uma meta para vocês aí no mês ali, por exemplo? Assim, os pedidos em si, as marcas têm o pedido mínimo. Você tem que pedir o valor mínimo de cada marca, tem o seu. E aí, à medida que você vai crescendo dentro daquela marca, o seu faturamento, o seu pedido vai aumentando, você consegue ter acesso a alguns benefícios, um prazo melhor, talvez um markup, um desconto melhor. E aí depende da negociação de marca para marca. Lucas, esses dias eu peguei trocando ideia com o pessoal da minha equipe e aí eu estava falando sobre isso. O tanto que eu sofri justamente por não ter uma pessoa, vamos dizer assim, me dando um caminho, sabe? Eu poderia ter deixado de viver alguns conflitos, de viver algumas experiências negativas se eu tivesse uma pessoa para me ajudar, vamos dizer assim, tipo uma mentoria ou algo do tipo, sabe? Eu nunca tive isso, nunca. Então eu acho que eu sofri muito. Acho que se eu pudesse dar um conselho para alguém hoje que está começando, procure uma pessoa mais experiente para te ajudar, para te dar um norte, para te dar um caminho. Compra um curso, compra uma mentoria de pessoas que realmente têm algo para agregar dentro do seu negócio, porque muitas das vezes também aí na internet tem um tanto de gente vendendo coisa que só sabe de internet mesmo, nunca viveu aquilo, sabe? Então, se você puder, compra um curso, estuda, aprende, porque você vai sofrer menos. O caminho fica menos doloroso, né? Dificuldade vai ter de qualquer jeito. Agora, imagina se você vai ter dificuldade com uma pessoa te ajudando, imagina você sozinho, sem saber nada. Eu tomei muita pancada, velho. Muita pancada. Eu fiquei 11 anos dentro de shopping, por exemplo. Tive 3 lojas em shopping. Eu assinei vários contratos, várias negociações, várias renovações. E na época, por falha minha, por falta de instrução, eu não tive um advogado do meu lado, uma pessoa para me orientar. Então imagina quanto eu não teria economizado todos esses contratos se eu tivesse uma pessoa realmente capaz para me aconselhar naquele momento. E hoje a sua equipe é formada por quantas pessoas? Hoje, somando as 2 lojas, eu tenho mais ou menos uns 15 colaboradores. Umas 15 pessoas que trabalham comigo. Pensa em abrir uma franquia aqui para São Paulo? A James, no momento, realmente eu não penso em ter franquia. Realmente acho que não é a hora ainda. Agora a MCD já tem franquia aqui, né? A MCD tem 4 franquias aqui em São Paulo. Mas por enquanto a James é só em Belo Horizonte mesmo. Lá é exclusivo, personalizado, atendimento top de verdade. Um dos conteúdos que eu penso em fazer, eu quero fazer um conteúdo mais voltado assim, visitando a loja pessoal. Então se der a oportunidade, a gente quer gravar um conteúdo com você lá. É um conteúdo legal, hein? Vai ser diferente. Gravar, fazer um atendimento aí, ó, um dia com o Felipe James. Vai ser muito bem-vindo. E o atendimento lá da loja realmente é diferenciado. A equipe está redonda, pronta para atender. A gente realmente tenta entregar uma experiência diferente para o cliente, sabe? Para ele realmente ver que, aqui não é qualquer loja, nunca tive algo diferente, algo desse nível. É o que a gente tenta entregar para o nosso cliente. Vocês vendem também pela internet? Vende. É uma força nossa vender pela internet. Instagram, WhatsApp, tem o site. Manda para todo o Brasil. Enviamos para todo o Brasil. Brasil não, enviamos todo o mundo todo. A gente faz muito envio para os Estados Unidos, muito. Qual foi a maior venda que você fez ali um dia? Para algum artista? Quem foi lá? Pro artista, se eu não me engano, a maior venda foi para o MC Anjinho. Se eu não me engano, foi 25 mil. E para cliente normal, foi 18 mil. Cliente nosso que sempre derruba. Compra 15, 18. Eu vi que você fez uma venda também pro Vitor Roque, né? Vitor Roque é amigo nosso.
Vitor Roque, meu irmão Thiago, ele joga bola. E eles cresceram junto, né? Ele e o Vitor jogaram a base no América, depois pro Cruzeiro, e eles são melhores amigos. E aí o Vitor vivia lá em casa, quando era mais novinho, ele vivia lá em casa. E aí eu já fiz algumas vendas para ele. Ah, que top, hein? Network importante, né? Importante, o Vitor é fera, tá deitando aí agora. Acredita ser interessante ali para o pequeno empreendedor hoje, assim, que queria, por exemplo, assim, a pessoa tem ideia de, eu quero criar uma loja, quero criar alguma marca, quero começar a vender roupa, alguma coisa que seja. O que você acha que ele tem que ter de imediato ali? O objetivo, né? O objetivo de onde ele quer chegar. Ele tem que ter, é o que eu falei, ele tem que, primeira coisa, sacrificar e entender que as coisas vão acontecer naturalmente. Não tentar atropelar nada. Hoje, se eu fosse dar um conselho para um cara que está começando, internet. Começa na internet, começa na rede social, vai ganhando público, vai ganhando corpo, vai conquistando clientes. Calma, depois vem a loja física. Tem muita gente que quer às vezes atropelar e aí às vezes não está preparado para uma loja física e aí vai sofrer muito mais. Vai na rede social, começa vendendo, começa a fazer um trabalho diferenciado no Instagram, tenta ver o que os outros não entregam, que eu consigo entregar nesse momento. Tenta ver qual vai ser o seu diferencial em cima dos seus concorrentes. E aí começa a batalhar nisso. Quando você começou, você já tinha alguns fornecedores, já tinha um dinheiro guardado ali? Rapaz, dinheiro eu nunca tive. Nem até hoje também não tem guardado não. A gente vende hoje para pagar amanhã. A vida é um desafio mesmo. Mas quando eu comecei, eu lembro que eu tinha um carro, eu vendi meu carro para colocar o dinheiro no negócio. Foi o investimento que eu tive na época. Os fornecedores foram aparecendo. Naquela época eu comprava roupa de mostruário de representante para vender. Isso um pouco antes de abrir a loja. Então, quando eu fui para abrir a loja, eu conversei com esses representantes que eu comprava mostruário na época. Falei, eu estou abrindo uma loja aí e tal, queria ajuda suas e tal. E os parceiros me abriram as portas, sabe? Tipo, o Valdir mesmo é um cara que eu tenho enorme gratidão. Ele era representante da MCD, da Lost na época. Me abriu as portas. E aí quando você conquista essa primeira marca, as outras vão ficando um pouco mais fáceis, sabe? Realmente a primeira marca é muito difícil. O cara que está sem nenhum norte e tal, realmente é muito difícil ele conseguir a primeira marca. Mas ele tem que ir criando as estratégias para conseguir alcançar essa primeira marca. Depois que ele conquistou essa, as outras vão fluir naturalmente, sabe? O caminho é esse. E quando vamos colocar um pouco antes da pandemia, quando você estava ali no shopping ali, quando você foi caminhar ali, bater a loja no shopping, também foi um passo importante que você deu também, né? A loja do shopping foi um negócio que aconteceu meio que inesperado. Já tinha quase 2 anos de loja em Birité. E aí esse shopping em Contagem na época estava em construção, era um shopping novo. Então geralmente shopping novo ele precisa de lojistas, porque a maioria das grandes lojas elas não gostam de entrar em shopping novo. Elas preferem esperar alguns anos o shopping maturar para depois elas entrar, porque os primeiros anos do shopping são anos muito difíceis, sabe? São anos que sofrem muito até essa maturação acontecer. Então as grandes lojas elas preferem esperar e aí é oportunidade para as pequenas lojas entrarem. E aí foi o que aconteceu comigo, eu tive essa oportunidade de entrar nesse momento e aí eu entrei. E deu certo naquela época. Muita gente também se frustra também pelo aluguel ser um pouco puxado também, né? Hoje pra mim, a loja do shopping deu certo por muito tempo. Mas hoje eu já não vejo mais como um negócio vantajoso. Justamente por causa das redes sociais. Antigamente, quando eu comecei, era difícil você conseguir levar o seu cliente para dentro da sua loja. O que você fazia naquela época? O máximo que você podia fazer era um outdoor e um panfleto. Panfletar no semáforo. Pra você tentar levar cliente para dentro da sua loja. E o shopping já tinha um poder muito grande de levar as pessoas para dentro. Então era uma hiper vantagem eu ter loja dentro de shopping. Quantas pessoas iam passar na porta da minha vitrine? A partir do momento que a rede social acelerou, pós-pandemia, isso deu uma invertida. Tipo, eu vejo que
a minha rede social, o meu Instagram, ele é como se fosse uma vitrine de shopping. Eu posto um produto nos stories, é a mesma coisa do produto que está estampado na vitrine de uma loja do shopping. Quantas pessoas passam e veem aquele produto na loja do shopping? E quantas pessoas veem o meu produto na rede social? Então a chance que eu tenho de alcançar um número maior de pessoas é infinitamente maior. As maior. colaborações que você pode ter também, né? É Uma coisa infinitamente puxa a maior. outra. Porque, por exemplo, quem vai na sua loja hoje, posta um stories. Ó, tô Posta aqui um na stories. James Cook, marca vocês lá. E através dele vai indo mais gente. Então a crescente ali na rede social, que hoje em dia eu acho que é o Instagram que é mais consumido, né? Sim. De rede social. Tem um poder imenso. Mas também tem outras redes também. Tem Facebook, TikTok, Kawaii, tem outras redes. YouTube também? YouTube. Acho que a crescente dessas redes, elas acabam favorecendo todo mundo, né? Sim. Aí, na minha opinião, hoje não justifica tanto um aluguel caro no shopping, sendo que você pode pagar um aluguel tráfego, muito mais barato pode na pagar bem. rua e meter tráfego pago. Tráfego pago, exatamente. Você coloca o tráfego pago ali, acho que... Se você pegar o valor de aluguel que você paga no shopping e reverter todo em tráfego pago numa loja na rua, o público que você vai atingir é infinitamente maior. Quando eu comecei também com a Tribo do Sucesso, pessoas próximas, tipo, zombaram de mim. Teve isso alguém com você? Alguém próximo de você ali que você considerava ali, teve esse ataque, assim, sabe? Tipo, o pessoal te criticar, assim, porque você tem um caminho diferente? Assim, lembrar de algo específico, de crítica, eu não estou lembrado, mas o que eu aprendi muito é que muita gente acha que vou abrir um comércio, seja uma lanchonete, seja qualquer ramo, que eu conheço muita gente, meus amigos vão, esquece. Não vai. As pessoas preferem comprar, consumir o produto de outro do que consumir o seu, até que o seu comece a dar certo. Na hora que inverte, que o seu começa a dar certo, aí as coisas mudam. Tipo, eu já vi vários amigos meus que compravam em outra loja, na hora de comprar na minha, tinha que ser fiado. Tinha que ser fiado e com desconto. Mas aí você falava, pô, o cara vai lá na outra loja no shopping e compra, então ele tem o dinheiro, ele tem o cartão, por que na minha não pode ser assim? Já vi vários. No decorrer do tempo eu parei de levar isso pro coração, eu aprendi que isso é de cada um. Mas não adianta você sofrer com isso, porque realmente a galera é difícil de apoiar. É só depois que dá certo de verdade é que você vê que aí aparecem as pessoas que apoiam, né, vamos dizer assim. E mas quem aí depois que deu certo. Ele que sempre estava com você ali, Sem dúvida nenhuma, minha família. Sem dúvida nenhuma. A minha família, meus pais, minha esposa, tios, primos, sem dúvida nenhuma, a minha família sempre foi muito unida. Tinha até hoje, se eu falar que amanhã eu vou fazer um evento na loja, eu já posso separar metade da loja para minha família, que eles vão lotar lá. É bom você ter incrível, essa aproximação dos familiares. Eles realmente apoiam, então isso te dá já uma confiança, sabe? Você fala assim, não, eu posso fazer que vai ter gente comigo. Então a minha família foi um dos meus maiores apoiadores. Falando nisso, conta Meus um pouco. pais, meus pais, minha esposa, meus irmãos, meus tios, todo mundo os maiores apoiadores. Conta um pouquinho da história aí, como você conheceu a sua esposa. Minha esposa eu conheci na escola, velho. Já tem 16 anos que a gente tá junto. A gente se conheceu no ensino médio, na escola. Aquelas namoradinhas, né? E aí o trem foi ficando mais sério. Estamos até hoje, 16 anos. Esposa que eu amo muito, beijo, meu amor. Sempre te apoia. Sempre me apoia em tudo, em 1000 graus. Assim, e meu trabalho eu viajo muito, né? Esses últimos 2 meses aí realmente eu estou empenhado em fazer algumas coisas acontecer, alguns projetos particulares em acontecer. Acaba que eu me ausento muito. E aí eu sei que ela que segura a onda, sabe? Minha esposa que segura a onda, meus filhos. E aí acaba que ela se redobra lá para dar conta. Que eu tenho mais
Tem um menino e uma menina em casa. Tem o Rafael de 9 anos e a Beatriz de 5 anos. Meu sonho é ser pai. Não tem coisa melhor não. É o melhor presente do mundo. Acho que fortifica, né? Sem dúvida, você começa a ter realmente, assim, você entende por que você te dá força para correr atrás dos seus objetivos. Eu penso, às vezes a fraqueza vem, a vontade no meio do desafio, do obstáculo, você não dá mais pra mim, chega, não, mas aí na hora que você lembra de quem tá te esperando, quem depende de você, sua força redobra. E como é que é o Felipe fora das câmeras? O que você gosta de fazer? O que você gosta de assistir? Tem algum hobby em específico? Eu sou um cara tranquilo. O Felipe é um cara tranquilo. Falar que isso é verdade, ultimamente eu não tô conseguindo fazer nada a não ser trabalhar. Eu tô trabalhando demais da conta. Eu amo jogar bola, amo de paixão futebol, é o que eu sempre gostei. Mas deve ter uns 3 meses que eu não sei o que é futebol. Assim, é o que eu falei, quando você tem algo que você quer, você tem que sacrificar. Você viu, eu tô 2, 3 meses nesses projetos novos que a gente está fazendo aí, algumas coisas acontecendo ainda, e aí eu tô viajando muito, trabalhando muito, então não tô tendo tempo para fazer nada que assim, que seja um lazer. O pouco tempo que às vezes me sobra, eu tento ficar com meus filhos, com a minha esposa, curtir aqueles momentos ali, porque realmente tá sendo bem... Mas quando você tá com tempo ali, você tá de boa, hoje não vou fazer nada, o que você gosta de fazer? Gosta de assistir uma série, gosta de assistir algum filme? Aí é o Netflix, né? Aí eu assisto o Netflix, fico mais quietinho, dou uma cochiladinha. Aí fica de boa, só comer aquele queijinho, tomar aquele café. Quando eu não tenho muito compromisso de agenda profissional, é ficar relax em casa mesmo. Pessoal, vamos sair fazer alguma coisa, já me bate um desânimo. Eu quero ficar em casa, meus meninos, vendo Netflix, assistindo uma série, você assiste jogando videogame. Assiste um episódio, dorme o outro, assiste um, dorme o outro. Pra realmente dar uma descansada, sabe? Você falou que gosta muito de viajar. Qual foi o lugar que você viajou, que você gostou, assim? O melhor lugar que você foi, que você iria mais vezes? Essa viagem mais louca que eu acho que eu fiz foi pra Los Angeles. Foi pra Califórnia. Los Angeles sozinho não, Califórnia no geral. Foi a viagem mais doida. Eu fiz aquela... Foi meio que uma realização de um sonho, né? Eu fiz a Rota 66, peguei um Dodge cabulosão, acelerei. Aí fui de Los Angeles para Las Vegas, passei uns dias em Las Vegas, depois fui para São Francisco. Para mim, o lugar mais lindo que eu fui até hoje, a viagem mais top. É um lugar que você quer conhecer? Rapaz, eu acho que no momento eu tô com vontade de ir para Dubai. Mas eu tenho muitos lugares que eu quero conhecer. Dubai, China, quero ir na China, quero ir no Japão. Tem uns lugares legais para conhecer ainda. Interessante. Eu gosto de viajar demais, velho. Gosto de ir pra França. Você já foi? Não, tenho vontade de ir pra tá. França. Legal, tá? Assim, eu acabei de ir, foi a primeira vez que eu fui pra França, nessa viagem que a gente fez lá, de motorhome, deu pra dar uma rodada legal, é top. O pessoal, quando vê brasileiro lá, eles têm alguma indiferença, assim? Na França até que eu não senti isso muito não, eu senti mais isso na região da Suíça, na região de Mônaco, talvez um pouco, mas ali na França, na Itália, não achei não. Uma meta aqui para um objetivo de 10 anos pra frente, assim. Como é que você se vê em 10 anos? Me vejo... Vou colocar até o boné aqui. Daqui 10 anos eu me vejo trabalhando muito ainda, mas tirando um pouco o pé do acelerador para aproveitar mais as conquistas, né? Porque também não adianta você trabalhar, conquistar e não usufruir, né? Meus filhos já maiores, eu espero que eles já estejam bem encaminhados, se Deus quiser. Meu maior objetivo é conseguir que eles estejam bem encaminhados. Ficou top, hein? Ficou legal? Gostou? Gostei bastante. O outro eu vou... Ó, esse aqui eu vou sortear, hein? Colocar lá na tribo lá. Show de bola. Colocar quem mais comentar na nossa foto lá. É boa ideia. Vai... Quem mais comentar já vai ganhar um boné, ó. Já vai lá e comenta, rapaziada. Em outros lugares no Brasil?
No momento eu não pretendo abrir mais lojas, não é uma coisa que está no meu coração. Focar 100% ali em Minas mesmo. Dentro do meu coração agora, que é um projeto que a gente está trabalhando, é trabalhar numa mentoria, a gente vai lançar uma mentoria em breve. Interessante, top. A gente está já trabalhando nesse projeto já tem quase 3 meses. Então em breve já tem novidades aí para a rapaziada. E aí é uma parada que eu quero focar bem nesses próximos. Acho que tem que ter um cabeça ali para ajudar novos empreendedores, né? Eu acho que tipo, muito que eu sofri, muito que a gente já passou, pode servir de ensinamento para outras pessoas, sabe? Eu quero conseguir repassar isso. Quero poder somar na vida das pessoas e que eu consiga, de certa forma, diminuir as dificuldades. Quando eu igual citei um pouco atrás, a gente percebe que muitos empreendedores eles acabam quebrando, tal, eles conseguem diferenciar ali o dinheiro que entra para pagar os fornecedores, não conseguem diferenciar o seu salário. Como é que é feita essa divisão assim? Como é que você pode aconselhar o pessoal ali ou dar uma dica sobre saber diferenciar o salário, sobre saber diferenciar ali pagar os fornecedores, assim, sabe? É porque, tipo, na maioria dos casos, quando a gente começa, igual eu, não tinha instrução nenhuma. Vendeu, pegou o dinheiro, aí você paga o que tem que pagar e o que sobrou, a pessoa acha que é dele, né? Ah, é meu dinheiro, e aí torra o dinheiro todo. E isso é o erro mais comum que acontece. E que aconteceu comigo por vários e vários anos. O caminho é o que sobrou você reinvestir. Reinveste no seu negócio, entrou mais, reinveste de novo. Esquece comprar carro, esquece comprar casa, as coisas vão acontecer naturalmente. É aquele ditado, né? Tipo, que a galera comenta muito, empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. E assim sucessivamente. Então invista no seu negócio, entrou dinheiro, reinveste. Saiba separar o dinheiro da empresa do seu dinheiro. O faturamento é um pouco, querendo ou não, sai um pouco de ego, né? O pessoal vê ali entrando ali, vendi tanto esse mês aqui. E isso é uma coisa que engana muita gente. Tô vendendo pra caramba, tô ganhando dinheiro demais. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o cara tá vendendo muito com a margem dele lá embaixo. E aí ele tá se enganando, achando que ele tá ganhando dinheiro. E é uma coisa que cada vez mais a gente tem tentado tomar cuidado na nossa empresa. A gente está fazendo inclusive estudos de marca a marca. Essa marca realmente, será que ela coloca dinheiro no meu bolso? Porque às vezes, eu vendo pra caramba tal marca. É a melhor marca. E será que ela está colocando dinheiro no meu bolso? Será que a outra que eu estou vendendo um pouco menos, ela não coloca mais com uma margem melhor? Então é uma parada que muitos lojistas não param para se atentar. E é de suma importância. Nem sempre o faturamento representa que você está ganhando dinheiro. Eu vivi isso por muito tempo. Às vezes eu vendia e a minha margem era muito espremida. E aí eu ficava na ilusão que eu ganhava dinheiro. Tem muita gente talvez aí faturando menos, mas trabalhando um pouco mais redondo e ganhando mais dinheiro. Qual que é a diferença de margem e markup? O markup a gente chama no nosso ramo quanto que você ganha, qual que é aquela margem de lucro sobre aquele produto, né? Então, comprei o produto por X, vou vender vezes Y. Esse é o markup que eu vou ter sobre aquele produto. Essa é a minha margem de lucro sobre aquele produto. Então, se o seu markup está muito pequeno, se a sua margem está muito espremida, você só está se iludindo. Você não está ganhando dinheiro. Você está vendendo, fazendo volume, fazendo um baita de um volume e ganhando pouco. E talvez isso te prejudique muito a longo prazo, porque para você vender um volume grande, você tem que investir alto. Você tem que comprar muito produto, você tem que ter equipe grande, estrutura grande. E aí você está com o seu custo operacional altíssimo, inflado, para poder fazer você vender muito. E aí no final está sobrando nada. Você está só se enganando. Sendo só um número ali. E aí pode ser que no final vire uma bola de neve, né? E depois na hora que você se atentar, você já não consegue voltar mais. Não, é até bom o pessoal que quer criar uma loja saber essa diferença, né? Saber
buscar se especializar mais. E o que você pensa de, só dando um spoiler para o pessoal aí que já está ciente que vai ser uma mentoria, o que você pensa em passar para o pessoal de algum... Eu quero poder ensinar, passar para as pessoas, para os lojistas novos que estão começando, talvez um caminho mais fácil do que eu passei. Tipo, um pouquinho disso que a gente está conversando. Muitos lojistas iniciam o caminho aí do empreendedorismo sem muita bagagem, sem muita noção, não sabe precificar um produto, não sabe criar uma experiência, não sabe criar um marketing. Então eu quero poder estar ajudando e nesse primeiro momento de forma mais próxima do lojista, pegando realmente na mão dele e ensinando ele a dar esses primeiros passos. E o marketing hoje em dia é fundamental, né? É fundamental. Quem tem um bom marketing na rede social é quem sai na frente, né? Quem se destaca. Você quer poder pegar tudo que a gente aprendeu nesses 16 anos e ajudar eles a colocarem em prática. Hoje a gente está com a equipe bem redonda, inclusive a gente está crescendo cada vez mais, justamente para esse novo projeto. A gente tem uma estrutura legal para conseguir somar na vida dos novos lojistas aí, dos novos empreendedores. A gente tem as pessoas específicas que cuidam do marketing, pessoas específicas que cuidam da parte do financeiro, que é uma parada que eu acho que muitos lojistas, muitos empreendedores também sofrem, né? Acho que fica tudo muito voltado só pro dono, só pro lojista, e às vezes o cara não consegue fazer tudo. Foi uma coisa que eu sofri por anos. Eu achava que tudo tinha que ser eu que tinha que fazer. Tudo tinha que ser o Felipe que tinha que resolver, tudo tinha que ser o Felipe que tinha que decidir. E aí eu ficava sobrecarregado e ao mesmo tempo não conseguia fazer. Performar melhor, né? Não conseguia entregar o melhor. E aí hoje, com mais experiência, eu consegui criar uma equipe que tomam decisões sem mim, que conseguem definir, decidir, tomar um caminho, uma estratégia, e a gente em conjunto buscar um resultado muito melhor. É que quando a gente começa algo do zero assim, você acaba pegando esse receio, mas será que eles vão fazer igual eu? Será que eles vão conseguir desenrolar? Porque na nossa mente a gente acha que ninguém é tão bom quanto a gente, né? Ninguém faz igual eu. Só que muitas das vezes, se você não der oportunidade, você nunca vai saber. Talvez tem pessoas dentro da sua equipe que vai fazer muito melhor do que você. Hoje, sem dúvida, eu tenho pessoas na minha equipe que fazem funções muito melhor do que eu. Que eu prefiro nem mexer em tal situação e deixar ela fazer. Tá lá, já desenrolou, já era. Tem pessoas de confiança que já sabem como é que vai fazer, então deixa ela fazer. Legal. Eu costumo fazer uma brincadeira aqui, né, aqui no pessoal que vem. Quais são 4 pessoas aí que você quer se conectar assim futuramente? Que você se inspira assim, que você quer ter um network, assim, sabe? Rapaz, vocês me pegou de surpresa. Quer conversar, quer bater um papo? O Pablo Marçal é um cara que eu sigo, que eu vejo algumas ideias. Eu queria um dia poder ter uma proximidade maior. Tem... São tanta gente, né? porque é muita gente que a gente fica ali na internet admirando o trabalho da pessoa e aí a gente não sabe quem, né? Mas o Marçal, o Primo Rico é um cara que começou a me atentar um pouco mais para a minha vida financeira, então é um cara que eu queria também poder aprender um pouco mais de perto. Flávio Augusto, Geração de Valor. Vendedor nato, né? É um cara que fez um império, do nada ele fez um império, então era um cara também super interessante de ter uma proximidade. As coisas eu acho que acontecem naturalmente, né? As portas vão se abrindo. Há pouco tempo atrás eu achava que eu nem me via próximo do Bruno. Hoje virou meu parceiro, meu amigo, tenho aprendido com ele lado a lado, então acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. Você criou uma amizade com ele através dessa viagem mesmo? Foi, através da viagem. Mas você já conversava com ele algumas vezes? Conheci ele só por internet, não tinha
conversas assim. Aí na viagem que a gente realmente se conectou. Na viagem que a gente teve essa proximidade, de lá pra cá a gente tá se aproximando, tenho aprendido com ele. E é um cara que há pouco tempo atrás eu falaria igual eu falei, do Pablo Marçal, do Primo Rico. É um cara que eu queria ter proximidade e hoje eu tenho. Você ganhou dele no FIFA mesmo ou não? Você é louco? 3 vezes seguida. Hoje eu fui lá e não quis nem mexer com videogame. Deixou quieto. Nem videogame eu quis mexer. Vai ter que jogar um coquetinho então, hein? Não, depois eu vou marcar um aqui, ó. Sim. Ô Felipe, deixa uma mensagem de motivação pro pessoal que se inspira e quer criar algum negócio também, tem você como inspiração. Rapaziada, coloca Deus na frente. Sempre. Busque em Deus força, fé, sabedoria. Pede a Ele discernimento para vocês fazerem as melhores escolhas. O sol nasce para todo mundo. Espera o tempo certo. As coisas vão acontecer naturalmente. Não tenta antecipar, não tenta acelerar o processo. Essa geração aí que está vindo do imediatismo, tira isso da sua vida. Planta agora. Vai jogando a sementezinha agora. Sacrifica o final de semana, sacrifica. Eu quero trabalhar menos. Sacrifica agora para lá na frente você colher. Eu não tenho dúvidas que se você colocar Deus na frente, se você se sacrificar, se você realmente plantar com muito trabalho, lá na frente você vai obter sucesso.